Agora nós vamos a um procedimento extremamente importante, que é a parte da higienização e esterilização das plantas que nós vamos utilizar. Vocês já foram para o campo, já colheram as plantas que vocês gostariam de usar. E agora, como fazer o processo de limpeza, de esterilização delas? Como garantir que essas plantas não estão contaminadas ou estão livres de poluentes, de sujeira? Como fazer isso? Bom, a gente vai testar com vários tipos de plantas. Eu montei aqui na bancada um conjunto de plantas com características diferentes para a gente tentar experimentar em momentos diferentes como fazer. A gente tem aqui o gervão, que tem todas essas estruturas, né, essas espigas aqui por cima dele. Eu trouxe aqui a pimenta de macaco, que tem uma folha relativamente larga, grande. Aqui nós temos a quebra-pedra com folhinhas muito pequenininhas, que é um processo um pouco mais complicado para poder lavar adequadamente. Aqui nós temos a folha de mamão, que é um pouco maior, né, tem uma característica diferente, e a gigantesca folha de imbaúba, que também nós vamos ver como higienizar uma folha grande como essa, né, um material grande como esse. Além das folhas, a gente tem aqui as cascas de árvore. Nesse caso eu tenho a casca de mangueira, que eu colhi para vocês verem o procedimento, e a casca de mulungu, que também foi colhido para vocês verificarem o procedimento de coleta da casca de árvore. Então nós vamos fazer agora a higienização dessas cascas. E eu tenho aqui, na parte de raízes, eu tenho os rizomas, que aqui no caso eu colhi rizomas de zedoária, uma planta irmã do açafrão, mas com uma coloração completamente diferente e com propriedades medicinais completamente diferentes também. Então a gente vai ver o processo de higienização dessas aqui. E como raízes também, a gente tem aqui raiz de guanchuma, que é uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana, para tratar reumatismo, e de repente pode ser uma opção, e é um exemplo de como podem ser tratadas as raízes. Então a gente vai ver como higienizar cada uma dessas plantas, de que maneira. Nossa fiel ajudante e parceira será a bacia. É sempre importante ter bacias grandes assim para fazer a higienização das plantas, para poder armazenar, para poder lavar e para poder fazer imersão de desinfecção também, tá? Para deixar tudo descontaminado. Então tenha sempre bacias grandes à mão, ou pelo menos bacias de tamanho compatível com a quantidade de plantas que você vai fazer. Como eu faço muita coisa ao mesmo tempo, normalmente minhas bacias são bem grandes, então eu recomendo que vocês as tenham também. E aí, a partir dessas observações aqui, vocês vão poder nortear o pensamento de vocês, quando vocês coletarem alguma planta, qual é a melhor maneira de lavar, de deixar tudo certinho, para poder fazer o uso delas, produzindo os melhores medicamentos naturais para atender sua família e as pessoas que você quiser ajudar aí. Vamos comigo, eu vou preparar a bancada aqui, cada uma delas a gente vai ver num tempo diferente. Então, já vou organizar tudo e a gente volta para ver o tratamento dessas plantas. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, não é porque uma planta foi coletada no ambiente natural, como uma floresta, ou porque ela foi coletada na sua horta, no seu jardim, num vaso, que ela não está contaminada. Existem vários tipos de contaminantes no ambiente, como poeira, fezes de pássaros, acesso de insetos, fungos, esporos de fungos que vêm com o vento. Então, assim, existem muitos contaminantes que às vezes a gente não pode nem ver. Então, eu já vi pessoas que coletam, por exemplo, uma planta na horta de casa e sem lavar já produz um chá, já faz alguma coisa com essa planta. Isso não é aceitável e não é admissível no nosso trabalho, porque nós temos, a gente tem consciência do estado dessas plantas e a gente precisa garantir a qualidade delas. Então não importa, porque acabou de chover, então nem preciso lavar. Não, você precisa lavar mesmo que chova. A chuva traz muitos contaminantes que estão na atmosfera, como fumaças, poluentes atmosféricos, são carreados pela chuva e às vezes se acumulam nas folhas das plantas. Então, com chuva, com sol, na sua casa ou na rua, sempre faça o processo de lavagem. Nos casos que você não tiver certeza da segurança do lugar onde você está coletando, por exemplo, um terreno baldio, uma praça, um canteiro público, então aí você também faz a desinfecção dessas plantas para garantir que vão estar em condições de serem utilizadas. Mas pelo menos uma boa lavagem precisa ser feita. A primeira lavagem que eu vou fazer é a da quebra-pedra, que tem essas folhinhas bem pequenininhas. Se a gente soltar as folhas da quebra-pedra, a gente não vai conseguir trabalhar com ela, porque ela vai estar completamente misturada com outras... elas vão formar aglomerados, a gente não vai conseguir lavar entre elas. Então elas têm sempre que ficar, se a folha é pequena, deixe sempre no ramo, porque você vai lavar com o ramo e tudo, e depois você vai deixar secar. Depois de seco, aí você retira.
certo? Separa as folhas ou as partes que você pretende utilizar. Se for pequenininho, deixe no ramo. Então vamos ver a lavagem da quebra-pedra. Eu vou começar colocando água na bacia. Coloque uma quantidade de água na bacia que seja suficiente para você imergir as plantas nesse caso. Se forem maiores, você precisa de bastante água. Se forem menores, menor quantidade de água. Com a água na bacia e as plantas na mão, agora a gente vai lavar a planta, imergindo ela várias vezes nessa bacia d'água. Pronto, nesse momento nós temos a quebra-pedra devidamente lavada, ela passou pela água. Se você puder observar dentro da bacia, você vai verificar quantas impurezas ainda ficam. Se você tiver dúvida de que ela realmente esteja limpa já, você pode jogar aquela água fora, refazer esse procedimento mais uma vez, tá? Para ter certeza que está tudo limpo. A desinfecção a gente vai aprender a fazer depois da lavagem de todas as plantas. Então, nesse caso, a quebra-pedra já está limpa e já pode ser utilizada para produzir qualquer medicamento natural. Agora vamos à lavagem do gervão. O gervão é uma planta muito legal, muito utilizada para problemas intestinais, gases intestinais, inflamações intestinais, como vermífugo. Bom, é uma planta excepcional, ajuda na digestão, melhora o fígado, tem propriedades medicinais fantásticas. E o gervão, depois da floração dele, ele deixa essas espigas de sementes aqui, e elas não nos interessam. Quando você tem uma planta dessa, que não tem uma parte que não te interessa, você vai usar uma tesoura ou uma faca e vai separar essas partes da planta. Você não vai perder tempo lavando alguma coisa que você não vai precisar. Eu prefiro usar a tesoura, é muito mais prático, mas se você preferir, pode usar a própria mão, pode usar uma faca ou outro instrumento qualquer. Agora que a gente já separou toda essa parte aqui, que é a parte indesejada dela, né, para esse trabalho que a gente vai fazer, nós vamos separar aqui para ser descartado depois. A pia ficou aqui, a bancada ficou cheia de sementinhas de gervão. Muito bem. E agora nós vamos proceder à lavagem. O processo de lavagem é o mesmo processo que nós utilizamos com a quebra-pedra. Como são folhas relativamente pequenas, dá muito trabalho lavar uma a uma. Nós vamos deixar no ramo e vamos lavar os ramos. Vamos comigo. Tendo água suficiente na bacia, agora a gente pega ramo por ramo do gervão e vai lavando e esfregando as folhas com as mãos para tirar qualquer resíduo que possa haver de poeira ou qualquer contaminante. Nesse processo de lavagem, uma coisa que pode acontecer é você encontrar folhas que estão ruins, que estão contaminadas, que estão com fungo, com mofo, que estão velhas, estão devoradas por insetos. Então essas folhas você já vai retirando nesse processo, fazendo uma limpeza mais fina agora do que aquela que você fez no campo. Então você vai fazendo uma escolha mais fina e retirando o material que não serve para o nosso trabalho. Todo e consegui lavar o gervão. Então, agora o gervão está muito bem lavado. Se você observar dentro da bacia, a quantidade de resíduos que ele deixou, né, folhas mortas, poeira e outros resíduos que talvez até insetos, a gente consegue retirar aqui nessa lavagem, materiais contaminantes que muitas vezes a gente não consegue perceber a olho nu, observando, e que agora estão retirados no processo de lavagem, e essa planta também está pronta para ser utilizada. Vamos à próxima lavagem. A próxima lavagem que a gente vai fazer é a da pimenta de macaco. A pimenta de macaco já tem folhas bem maiores, né? Então a gente não vai precisar utilizar a bacia para lavar. Nós vamos poder lavar folha por folha, e é até necessário que seja assim para retirar as impurezas que estão nas folhas. Então a gente vai direto para a torneira, lavar em água corrente esse ramo de pimenta de macaco. Vem comigo.
está lavada, lembrar sempre de lavar a frente e o verso da folha e sempre, mesmo que você tenha lavado, fazer a inspeção final e verificar se não ficou nenhuma mancha de terra, nenhum resíduo de fezes de pássaros, por exemplo, ovos de inseto, cochonilhas, fungos, qualquer coisa que esteja associada aqui, a gente tem que observar e ver se não restou nada. A partir daqui, a planta está pronta para ser utilizada, se não precisar do processo de desinfecção e de esterilização. Vamos para a próxima lavagem. Nesse caso aqui eu tenho duas plantas muito grandes, eu tenho duas folhas muito grandes. Uma é a folha de mamão e outra é a folha de imbaúba. Nos dois casos o que me interessa é o limbo das folhas, né? Essa parte verde das folhas. Não é o talo, mas o limbo das folhas é o que me interessa medicinalmente e é o que eu vou buscar. Então eu começo retirando o talo. Eu vou usar uma tesoura e vou extirpar o talo, tanto de uma quanto da outra. Agora que me resta a folha sem o talo, só o limbo, eu posso fazer a lavagem. No caso da folha de mamão, ela é grande, nesse caso aqui ela é grande, mas eu consigo lavar ela inteira dessa maneira, debaixo de água corrente, sem problema nenhum. No caso da imbaúba, ela é grande demais para eu fazer essa lavagem. Então o que eu vou fazer? Com a minha tesoura, eu vou separar essas partes dela aqui e vou lavar separadamente cada uma delas. E sobra esse talo que eu também vou lavar, certo? Então aqui eu tenho minha folha de imbaúba picada para poder fazer a lavagem e aqui a folha de mamão. Vou lavar as folhas na água corrente. A folha de mamão já está lavada e agora já pode ser utilizada. Vou lavar a folha de imbaúba. Toda a imbaúba está lavada e pronta para ser utilizada. E a folha de mamão também está lavada e pronta para ser utilizada. Esse é o procedimento que eu uso para folhas maiores como essas. Agora nós vamos fazer a lavagem das cascas de árvore, né? Aquelas que a gente retirou, casca de mangueira e casca de mulungu. Como é que a gente faz para desinfeccionar, para desinfectar essas cascas e deixá-las em condições de se tornar medicamentos naturais? Então eu vou precisar de uma faca pequena, de preferência como essa, para retirada dessa parte mais escura da casca, porque nela não estão os princípios ativos da planta, e nela também é onde estão concentrados líquens, fungos, musgos, fezes de animais, contaminantes, poeira, está tudo na casca. Então nós vamos raspar, retirar essa parte da casca, e aí nós poderemos usar a parte interna dela. Para auxiliar nessa lavagem, nós também vamos usar uma escova de cerdas duras. Essas escovinhas de cerdas duras são excelentes. Logicamente você reserva ela só para trabalhar com as plantas, mas para escovar tanto cascas quanto raízes, essa aqui é excelente. Então, vamos para a pia. É mais fácil de ser limpa porque ela tem uma casca que se solta com muita facilidade. Então com esse procedimento de corte, né, passando a lâmina bem superficialmente, a gente consegue retirar toda essa casca mais escura, toda essa parte suberosa da casca. E agora nós vamos à lavagem com a escova. Tendo escovado a casca, agora ela está pronta para ser utilizada para a preparação. Pode ser de um chá fresco, para ser seca, para ser utilizada mais tarde, né, em outras preparações, ou mesmo para ser utilizada numa tintura, bom, da forma como achar conveniente. Aqui a casca de mulungu já está pronta. Nós vamos fazer agora a casca da mangueira, que é um pouco mais dura, mas que a gente precisa fazer esse procedimento da mesma maneira. Vamos para a pia.
parte externa da casca já foi retirada, vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos antes com a escova para retirar qualquer resíduo que possa ter ficado. Muito bem, tendo sido lavada, escovada e retirada a parte externa, tanto a casca do mulungu quanto a casca de mangueira estão preparados para ser utilizados como medicamentos naturais. Agora nós vamos ver o último procedimento de lavagem, que é a lavagem das raízes. Então eu tenho aqui os rizomas de zedoária, que estão com bastante agregação de terra, foram colhidos ainda hoje. E eu tenho aqui as raízes de guanchuma, que também nós vamos fazer a lavagem delas, certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar dessas raízes o excesso de terra, né? Então eu vou passar uma água nas duas raízes, e aí depois a gente vai separar a parte que nos interessa propriamente dita. Então vou lavar superficialmente para tirar o resíduo de terra. Retiramos o excesso de terra, nós vamos para retirar as partes que realmente nos interessam. No caso da guanchuma, por exemplo, o que eu quero são as raízes. O talo dela não me interessa. Então eu vou, usando uma faca, eu vou retirar somente a parte que me interessa da planta. Vou cortar o talo fora, separando das raízes. Então isso aqui me interessa. Esse aqui vai ser descartado. Muito cuidado no manuseio da faca para não se cortar. Muito bem, aqui estão as raízes e nesse caso aqui do rizoma, o que eu quero é o rizoma, que é essa parte que parece uma batatinha, parece um gengibre, parece um açafrão. Essas raízes secundárias aqui, elas não me interessam. Então eu vou retirar essas raízes. Agora que eu tenho só o material que realmente eu vou utilizar para a produção de medicamentos, eu vou para a lavagem. Primeiro processo, com a azedoária, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar somente a escova e retirar toda a parte externa dela. Se tiver alguma parte condenada, que esteja podre ou seja estragada, nós vamos utilizar a faca e retirar. Mas o objetivo aqui é, com a escova, a gente retirar todos os resíduos e deixar somente a parte interna do rizoma. Vamos para a pia. Temos a azedoária lavada, escovada e pronta para ser utilizada como medicamento natural. Agora nós vamos para a lavagem das raízes de guanchuma, também utilizando a escova.
guanchuma também estão devidamente lavadas e podem ser utilizadas para a produção de chás, ou de tinturas, ou de qualquer outro medicamento que se pretenda fazer. Então nós temos aqui o processo de lavagem das raízes. E aí você pode estender isso com a sua imaginação, dependendo da planta que você quiser usar. Todos esses procedimentos que nós apontamos aqui são válidos e você pode aplicar da melhor maneira possível. Vamos agora ver como fazer a desinfecção das folhas ou a esterilização das folhas com o uso de hipoclorito. Agora nós vamos ver o processo de desinfecção, ou de esterilização das plantas. Então se você coletou a planta num lugar que você não tem segurança em questão de acesso de animais, contaminações e tudo mais, esse pode ser um procedimento que vai ajudar muito a melhorar a qualidade das plantas que você vai utilizar para a produção de medicamentos naturais. Para começar, eu tenho 5 litros de água aqui, água da torneira mesmo, tenho 5 litros de água. E para esses 5 litros de água eu vou utilizar uma colher de sobremesa de hipoclorito, ou água sanitária. Claro que hipoclorito, água sanitária, não é alguma coisa que a gente queira nas plantas da gente. Então a gente vai usar uma quantidade bem pequena, mas que garanta que qualquer micro-organismo presente ali seja eliminado. Então eu vou refazer o processo com o gervão, vou colocar aqui o gervão na água, mergulhe a planta na água, e que são suficientes para mergulhar a planta na água. As raízes de guanchuma, por conta do contato com a terra, também vou colocar. E a casca de mangueira, a casca também vou fazer isso, porque por conta do contato com o ambiente e tudo mais que a casca tem, pode ter havido algum tipo de contaminação. Esse material vai ficar aqui por 5 minutos nessa imersão. Depois desses 5 minutos a gente retorna e faz a lavagem dela para retirar os resíduos de cloro. Passados os 5 minutos, então agora nós vamos para a pia para fazer a lavagem desse material e a retirada do hipoclorito. Muitas pessoas não querem usar hipoclorito e perguntam: posso usar vinagre no lugar do hipoclorito? Vou dizer para vocês que o vinagre não tem as mesmas propriedades bactericidas que o hipoclorito. Então, o que realmente vai matar as bactérias e fungos nas suas plantas é o hipoclorito. Se você utilizar vinagre de maçã, vinagre de cereais, o vinagre que você quiser, ele não tem as mesmas propriedades, tá? Então, o que você pode fazer? O vinagre, ele neutraliza o hipoclorito. Então, depois que você lavou aqui, a gente vai lavar, vai jogar essa água fora, você pode encher de água de novo e colocar um pouco de vinagre, para que ele neutralize o hipoclorito. E depois fazer essa lavagem que nós vamos fazer agora. É um procedimento que pode ajudar a eliminar o hipoclorito com mais eficiência ainda. Eu utilizo dessa forma que eu estou fazendo aqui, sem o vinagre. Agora as plantas já estão lavadas, já estão desinfectadas, já estão esterilizadas e já podem ser utilizadas para a produção de medicamentos naturais com total segurança. Tenho certeza que se você seguir esse conjunto de indicações que eu estou fazendo para você, você vai ter excelentes resultados, vai conseguir produzir medicamentos de ótima qualidade e ajudar muitas pessoas com os tratamentos que você pode me proporcionar. Nos vemos na próxima aula para continuar com a produção dos medicamentos naturais.